Ele pediu ao Supremo Tribunal Federal, nesse final de semana, a substituição da tornozeleira eletrônica, que foi colocada no parlamentar. Ele alegou suspeitas de manipulação do equipamento. O advogado de Silveira diz que o equipamento adquiriu vida própria, que está emitindo vários ruídos estranhos, além de vibrações esporádicas, e citou a possibilidade de algum tipo de escuta embutida na tornozeleira eletrônica dele. Ele colocou a tornozeleira na quinta-feira, na sede da Polícia Federal em Brasília, data e local marcado pelo ministro do Supremo, né? Ele passou a noite lá no gabinete dizendo que não ia colocar, aí veio a decisão do ministro de segurar os bens dele, pagar a multa, aí ele recuou, falou, não, eu vou colocar então. Depois da multa de R$15 mil ao dia e o bloqueio dos bens, ele falou, não, eu vou lá colocar a tornozeleira. E agora ele está dizendo que deve ter uma escuta na tornozeleira. É possível isso, Vila? Que o Daniel Silveira, como todo criminoso, imagina que o mundo é a sua imagem e semelhança. Não, o mundo não é a sua imagem e semelhança. Ele está, na verdade, dizendo que o Supremo Tribunal Federal age de forma criminosa, porque só pode ser um crime você colocar uma tornozeleira eletrônica com escuta, né? Evidentemente, isso ele faria, porque ele é criminoso, mas nunca um ministro da Suprema Corte poderia agir dessa forma. Sendo assim, como eu disse anteriormente, ele imagina que os ministros são a sua imagem e semelhança, graças a Deus não são. Agora, ele é um circo que ele está fazendo. Ele age pela quadrilha bolsonarista com o intuito de desmoralizar as instituições, desmoralizar a Constituição, desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral. Há um plano nazifascista bolsonarista de fazer de tudo para criar uma conflagração no processo eleitoral agora, de outubro de 2022, para impedir que eu, você, nós, quem nos acompanha, possa livremente escolher os seus candidatos para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República, que são os cargos que vão estar em disputa, para a gente poder ouvir ideias, propostas, planos, projetos para o país, para os estados, que é tão importante. Como eles não têm o que apresentar, porque eles são nazifascistas, a única coisa que eles têm para apresentar é a violência, é o desrespeito às instituições, à Constituição, às autoridades constituídas, eles agem dessa forma. Evidentemente que não há escuta nenhuma, né, na tornozeleira eletrônica, e ela não tem vida própria. Veja, e você historiou muito bem, a cena que ele criou, uma coisa burlesca, para colocar a tornozeleira eletrônica e cumprir uma decisão judicial. Note que o adversário sempre é, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. É na tentativa de desmoralizar o ministro. E por que o ministro Alexandre de Moraes? Porque durante as eleições ele será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, presidirá as eleições de outubro desse ano. É isso. E veja, a 7 de setembro do ano passado, especialmente na Avenida Paulista, de manhã em Brasília, de tarde na Avenida Paulista, qual foi o ataque principal que o Bolsonaro fez? Ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele não ia cumprir mais decisão judicial do ministro. Olha a gravidade, isso é caso de impeachment. Passou ao largo. Segundo, chamou o ministro de canalha. 2 dias depois, numa carta ginasiana, pessimamente escrita, pelo Temer, que fez um rascunhinho, né, o que dizem, né, ginásio é curso fundamental para os mais novos, sabe, a segunda metade do curso fundamental. Ele disse que o ministro que ele chamou de canalha era jurista e professor. Mas você falou que era canalha 2 dias antes. No dia 9 ele já tinha mudado de ideia. Então, veja, e ele continuou atacando nos últimos dias o ministro Fachin, o ministro Barroso, especialmente o ministro de Alexandre de Moraes, que são ameaçados de morte pelos bolsonaristas nazifascistas, né? E eles, inclusive, têm uma enorme dificuldade, esses ministros, de circular, porque a quadrilha nazifascista bolsonarista ameaça de morte o ministro da Suprema Corte Brasileira. Olha a que ponto nós chegamos. Eles estão criando um clima de conflagração, né, de ameaça de guerra civil, de quebrar a cadeia de comando das 27 polícias militares, das 27 unidades da federação, armando as pessoas. Se você passar um pente fino, é muito fácil, nas redes sociais nazifascistas bolsonaristas, o culto das armas, eles mostrando armas pesadas, dizendo assim, olha, se vocês vão ver o que vai acontecer com todos aí, com essa turma que defende a democracia, a Constituição, a República, o que nós vamos fazer com vocês? É grave.
Nós estamos nos aproximando da maior tragédia republicana, hein? Infelizmente, se as autoridades antes não agirem.